Bem, vamos lá, Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção no G20, né, a quantidade, né, de chefes de Estado, 42 chefes de Estado, mas não teve aquela dinâmica, assim, do G20 da Índia, né? Muitos negócios, né? Por causa, acho que, sei lá, o protagonismo econômico indiano é maior do que o nosso, e eles estão no momento de expansão, né, de ida para o Oriente Médio, indo para a Europa. Mas o que chama a atenção é esse embate que me parece dentro do G20, e isso está na questão, né, do G7, né, do G7 dentro do G20, pressionando por declarações. Agora eles querem mudar a declaração estava fechada, né, sobre a guerra da Ucrânia, agora eles querem abrir de novo, e esse embate G20 e G7, eu me refiro ao G20 como um saco de gato, né? Você tenta colocar os gatos todos no saco, e um sai, outro, e aquela briga toda. E aí, o que você me diz? Ele está deixando de ser um grupo orgânico, funcional, porque cada país vai numa direção, e a gente não vê uma coordenação, que é o que começou bem lá no comecinho, para resolver o problema das subprimes, né? Eu acho que vale até a pena resgatar um pouquinho essa história do G20, né? Porque, primeiro, que o G20 é muito novo, né? Ele tem, acho que 14 anos, se muito, que se não me falha a memória, foi criado em 2010, 2009, 2010, e a ideia do G20 é trazer, junto do G7, mais os 13 economias mais importantes para chegar nesse G20, né? E aí, obviamente, que nesses 13, quem aparece são os BRICS, né? Na verdade, o G20 ele é o G7 mais BRICS, mais algumas economias grandes, né? No fundo é isso. Agora, ele está muito longe de ser um grupo coeso. Na verdade, a gente poderia argumentar exatamente o oposto. Na verdade, ele é um grupo totalmente dividido, porque ele tem o G7 de um lado contra os BRICS do outro lado, né? Então, não me espanta que pouca coisa de consenso vai sair do G20, porque esse conflito, Cabral, que você colocou, é bem claro lá dentro, né? O interesse de países como Índia, China, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, em um monte de frentes, é distinto do interesse do G7, né? Então, por exemplo, em relação à questão ambiental, para dar um exemplo, o nível de poluição per capita dos países ricos hoje é gigantesco. Se a gente fizer a conta per capita, né, quanto que um cidadão de país rico polui em relação ao quanto que um cidadão no país pobre polui, é um múltiplo. Então há um conflito tremendo ali entre os G7 e os outros G13, se vocês quiserem, né? Porque o G7 já poluiu, já está poluindo, eles estão com um PIB gigantesco poluindo o planeta. E agora eles querem impedir que os G13 também poluam, que também faz sentido, porque ninguém é a favor, obviamente, de tocar fogo no planeta. Vai ser difícil chegar em consenso em relação a isso, né? Por exemplo, a coisa da imigração também, né? O G7 está muito as políticas anti-imigração são violentas hoje no G7, né? Por exemplo, na Suíça, uma pessoa que está desempregada é quase mandada embora do país, né? Um imigrante que nasce um filho de imigrante suíço não recebe cidadania suíça, né? Para não falar do que o Trump está fazendo agora para deportar todos os imigrantes ilegais, né? Então, é interessante ter um fórum, né, uma mesa onde todo mundo senta para conversar, mas a gente está muito longe de uma situação em que essas pessoas chegariam a algum acordo, né? Ainda que o Biden tinha uma agenda mais pró-meio ambiente, pró-combate à pobreza e desigualdade. Então a gente ainda estava numa quadra histórica em que, pelo menos os Estados Unidos, né, o Macron também, com uma posição mais de centro, ainda até ajudava um alinhamento disso, né? Mas agora, nessa nova quadra que se inaugura, certamente as coisas vão piorar bem. Basta ver a Argentina, que nesse pacto aí contra a pobreza que o Lula lançou, a Argentina ia ficar de fora, né, na Aliança Global de Combate à Pobreza. Depois, de última hora, disse que ia entrar, mas, né, isso eu acho que já é um presságio aí do que vão ser os próximos anos. Eu acho que é um mundo mais fragmentado que a gente vê. A gente caminha para um mundo mais fragmentado, não para um mundo mais coeso, né? Tem fragmentação por todo lado, né? Então, é difícil enxergar o G20 como um bloco orgânico, né? Basta dizer que, obviamente, o Putin não foi para o Rio de Janeiro, nem iria, porque muitos chefes de estados disseram que se o Putin fosse, eles não iam, né? Então, sequer tal Putin lá nessa história. Então,
Eu não vejo muito por onde o G20 vai conseguir avançar em termos de consensos, né? Talvez só coisas assim muito, muito básicas, né? Tipo combate à fome. Quem vai ser contra combate à fome, né? Tem coisas que são, né? Agora, tirando isso, não acho que não vejo muito espaço para consenso ali dentro, não. Eu acho que tem muito conflito entre esses grupos, né? É um grupo, enfim, né? Os 20 maiores países do planeta, eles estão longe de, não dá para dizer que eles estão na mesma página, né?